Boa noite, pessoal. Meu nome é Edson San Román, eu sou gestor de categoria da Vale. Hoje a gente vai abordar aqui o tema infraestrutura predial. Mais cedo eu dei até uma entrevista para o CRA, falando sobre o tema. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, é interessante lá a entrevista. A gente abordou parte do que a gente está falando aqui. E, bom, então, só os pontos aqui que a gente vai passar hoje, uma breve apresentação pessoal, mas eu tenho ido em muitas universidades fazer palestra e também alguns congressos especializados na área de infraestrutura predial e industrial, que é o Facility, né? E aí é bom a gente ver, eu trago sempre alguma apresentação pessoal para ver aonde a gente pode atuar quando a gente tem a especialização dentro da área de Facility. Normalmente eu trago também o caso que eu utilizo na abertura da pós-graduação, que eu sou coordenador num curso de pós-graduação em Facility. É o primeiro que tem no Rio de Janeiro. Quer dizer, deve ser o segundo, existiu um, depois não existiu quórum para a turma e acabou o curso. Então eu estou voltando com esse curso, na verdade, mas da nova era aí de Facilities, é o primeiro curso de pós-graduação na Cândido Mendes, está na vez do mestre. A gente já tem, acho que, 30 e 35 alunos, se eu não me engano, na pós. Começou com 10, aí estava difícil formar uma turma, aí começou com 10, a gente divulgou dentro da área de infraestrutura e aí começou a crescer. Hoje a gente já tem 35 alunos no curso. E aí eu vou te mostrar esse caso aqui que eu uso para ficar bem claro e às vezes até para quem ainda está se formando ainda entender o que seria essa infraestrutura e o quanto isso é importante, tá? O que é FM, né? O que é o Facility Management, né? E aí a gente vai abordar o tema. E as principais associações, revistas, entidades que estão hoje voltadas para essa área de infraestrutura. O grande dilema do mercado, né? Então, aí, todo mundo que trabalha nessa área e quem não trabalha, é importante saber quais são os grandes problemas que a gente tem dentro dessas áreas. E aí eu ressalto problemas do mercado, problemas dos tomadores de serviço e dos prestadores de serviço, tá? E alguns pecados aí na contratação. Passo também um caso da Disney. Eu tenho 3 cursos já feitos na Disney, no Disney Institute. Então, a Disney é referência de serviço no mundo. Então, eu sempre trago um caso da Disney. Dou um overview do mercado no Rio de Janeiro, né? E para os futuros profissionais de FM. Quanto se vai ter de demanda no Rio de Janeiro, no Brasil no geral, mas no Rio de Janeiro especificamente por causa dos eventos que a gente tem aí pela frente. E depois uma reflexão sobre profissão e vida, né? Sobre o que você vai escolher ser, o que você quer, como a gente escuta desde pequeno, o que a gente quer ser quando crescer. Bom, aí o que realmente que eu faço na Vale, na verdade eu já abri falando, mas eu já aproveito nesse slide. Então eu era coordenador de infraestrutura na Shell Brasil e fiquei lá durante 6 anos na Shell. A gente fazia toda a parte de gestão dos prédios das instalações da Shell no Brasil. Fui convidado para ir para a Vale para fazer gestão de categoria na área de suprimentos. Então saí da área operacional e de gestão de infraestrutura, mas comecei a fazer a elaboração estratégica de contratação para a Vale. Bom, e aí o que eu falo aqui, ó, a gente já palestrou na IBMEC, Siemens, Cefet, no ILOS, bom, tem o SEBEC, a coordenação do curso lá da AVM, já fiz matérias na Infra, temos grandes contatos em FEBRAC, já fiz congresso Infra em São Paulo, em Minas Gerais, quer dizer, agora a gente já tem um grupo grande de infraestrutura em Minas Gerais, e os treinamentos da Disney. Eu boto sempre ali a questão do deputado Laércio Oliveira, porque ele faz parte de uma comissão de uma PL que fala sobre terceirização de mão de obra. E isso pode mudar muito o perfil da terceirização no Brasil. Então, eu sempre falo que o contato com o deputado é muito rápido, porque eu tenho acesso fácil a ele, então, e é importante. Inclusive, já tive a oportunidade de dar a ideia a ele de propor ao governo acabar com a questão da bitributação. Né? Porque hoje, lá fora, quando a gente fala de empresa multinacional, a gente explica para algum americano ou alguma pessoa da Europa que no Brasil você tem uma empresa de manutenção, uma de limpeza e uma de
tratamento de controle de pragas, se eu quero fazer um contrato com uma empresa só, como se essa empresa fosse a gestora de todos os contratos, eu vou bitributar. E aí eu pago imposto ali a mais. Lá fora isso não acontece bitributação. Se eu escolher, por exemplo, a empresa de manutenção e ela subcontrata todas as outras vão emitir uma nota para ela e ela vai emitir uma nota para mim. Então eu estou pagando essa bitributação. Lá fora não acontece isso. Bom, e aí entra a questão por que infraestrutura é fundamental para o crescimento do país. E aí a brincadeira que eu sempre faço com o pessoal na primeira aula da pós-graduação, sempre que eu inicio uma turma, eu faço essa brincadeira. Diferente do que aconteceu hoje aqui no CRA, vocês chegaram aqui, tinham café suficiente para todo mundo, tinha água para todo mundo, o ar-condicionado está funcionando, a tela está funcionando, tudo direitinho. Eu faço um coffee break, sempre nos eventos onde eu vou, e aí eu boto só, eu estudo, lógico, eu tenho que fazer um planejamento da minha apresentação e eu vejo quantas pessoas vão estar lá. Então, por exemplo, tem 50 pessoas na palestra. Ou eu levo um pacote de biscoito, 4 copos, 2 guardanapos. E deixo lá no canto lá. Aí fala o pessoal que vai chegando, eu falo, pode servir. Aí o pessoal olha, né, vê aquele pacote de biscoito lá, um monte de gente, 4 copos, o pessoal no mínimo se questiona, pô, não vai dar, né? Então o pessoal fica até acanhado, então ninguém nem vai. Você viu o que acontece se você não tiver planejamento, se você não tiver uma orientação correta do que você precisa ter de infraestrutura para atender teu público. Então eu sempre pergunto, né, a quantidade estava adequada? Quer dizer, imagina essa multidão para comer 3 pedaços de bolo, ia ter confusão. E aí a segunda pergunta, que é sempre abordada dentro dos cursos de graduação e até de pós-graduação e das questões que abordam tratamento de clientes. A gente conseguiu surpreender? Que aí eu pergunto para o pessoal, vocês ficaram surpresos? Que ninguém vai para uma palestra esperando o coffee break. Vai para a palestra. Eu vou assistir uma palestra, enfim, vou para o curso de pós, e aí chega lá, tem um coffee break. Ok, eu surpreendi? Por essa ótica, sim, surpreendi. Ninguém esperava que tivesse o coffee break. Mas foi negativo a surpresa? Quando eu boto isso daqui, ainda mais se tiver mulher nas palestras, olha, é uma beleza. Mas isso aqui é um bolo, acredite. Isso é um bolo, né? Ou foi positivo? Aí se for tricolor, aí pessoal, aqui não tem nenhum tricolor aqui, né? Pois é, aí tá vendo aí, tá vendo? Sabia que tinha um tricolor. Mas aí depois eu brinco e falo, não, pronto, tá bom, assim é melhor, que é para agradar todo mundo. Então, foi negativo ou foi positivo? Acaba sendo negativo. E aí se eu fiz alguma coisa tentando agradar alguém e que eu não me planejei e não atendeu, eu surpreendi, mas foi negativo. Então era melhor não ter nem feito. Então, infraestrutura aborda isso também. Quando o teu funcionário chega, ou quando o funcionário chega para trabalhar numa empresa, ele espera que o ar-condicionado esteja atendendo a norma, né, que tem uma norma que determina quanto é que é a temperatura que ele tem que trabalhar. Ele espera que o mobiliário esteja atendendo a NR17, que é a de ergonomia. Então, assim, é muito importante o tema. E aí a gente precisa exatamente disso, de ter conhecimento, ter a estratégia e planejamento para isso. Se faltar algum desses aqui, a gente vai ter problema, né? Lógico que as ações desses 3 aqui, a gente vai acabar chegando no resultado que a gente quer. Eu posso pensar outros temas aqui que são importantes para chegar no resultado. Lógico, tem N outras coisas. Mas o conhecimento, você tem que conhecer teu público, tem que conhecer a expectativa do teu público. A estratégia, quer dizer, o que você vai fazer, qual é a orientação, qual é o horário, qual é Porque no curso de pós eu levo, por exemplo, coisas light. Se eu tiver uma pessoa que é diabética, que se eu levo só suco e que não é diet, e aí, como é que fica? Aí o cara não bebe, eu estou excluindo o cara, então tem que levar isso também. Então, na brincadeira que eu faço, eu levo só isso e depois eu falo, pessoal, era só brincadeira, porque quando acabar a introdução aqui do curso, tem tudo isso daqui. Aí eu mando botar a mesa mesmo lá com tudo, com várias opções, inclusive para quem está de dieta, que nem eu fiz, que perdi 22 quilos. Então é isso, então tem que ter planejamento. Outro ponto importante a ser abordado é a gente buscar acabar com esse negócio do jeitinho brasileiro. Quem é responsável por acabar com isso? Cada um de nós.
cada profissional é responsável por acabar com esse tipo de coisa. Ah, não, que dá o jeitinho brasileiro. Não, acaba com isso, não tem jeitinho brasileiro. O brasileiro é extremamente valorizado lá fora pela criatividade dele, pela forma que ele tem de tratar os assuntos e conseguir sair e achar uma solução. Mas não falar da forma pejorativa como a gente escutava muito no passado, né? E aí, eu sou extremamente patriota, eu sempre falo isso, a gente tem que valorizar o país que a gente vive, né? E tem muita gente que prefere sair do Brasil, ser administrador, engenheiro, seja o que for, e lavar prato nos Estados Unidos. O pessoal falava muito isso no passado, né? Tem que acabar com isso, pô. A gente tem que valorizar e tem demanda para a gente aqui. É só a gente se especializar e conhecer os assuntos. E aí, a gente começa a ver esse tipo de jeitinho. E isso não pode ter, né? Esse tipo, ó. Aí já tem até a segurança, a integridade do cara que está ali, né? Ele está com o pé dentro d'água mexendo com a elétrica, né? Acho que ele deve estar achando que esse plástico aqui vai isolar ele de alguma coisa, né? Enfim. Esse aí, ó. Ainda bem que eu estou aqui no CRA, porque se eu fosse palestrar em algum lugar que tinha engenheiro, aí ferrou. Se os engenheiros ficam muito satisfeitos quando eu boto isso daqui, não. Mas aceitam, não é brincadeira. Olha lá, o cara para pegar a camisa que caiu lá está usando desse jeito. Não é seguro, né? Então não dá para dar esse jeitinho, né? E esse daqui eu sempre falo que lá em casa, depois que eu vi essa foto, se a batedeira lá da minha esposa escangalhar, eu já sei como é que eu faço para bater o bolo. Tá certo? Brincadeira, eu nunca vou fazer isso em casa. Mas, enfim, isso a gente não pode aceitar. Mas o que a gente pode aceitar, desde que seja com segurança? Aquilo lá, ó. Apesar de eu achar que o cara pode levantar ali, bater com a cabeça ali, então não está muito seguro, mas enfim, ainda dá para aceitar ali. Você vê que ele está falando de sustentabilidade nessa foto, né? Porque ele está aproveitando a água que está saindo ali da máquina, enche o reservatório para poder dar descarga. Então é uma saída simples, parece brincadeira, tal, mas no Japão, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, no Japão você já tem. Você lava a mão e já vai direto para aquele reservatório, no mesmo lugar. E aí você usa realmente para dar descarga. Já existem descargas hoje que você dá descarga para o número 1 e para o número 2. Um precisa de mais água, outro precisa de menos água. Exatamente para ser sustentável, né? Para poder melhorar tudo que a gente já sabe. E espaço, né? A gente fala hoje muito na área de infraestrutura sobre espaço. O espaço hoje custa muito caro. Quanto é que custa manter um auditório desse, na qualidade desse auditório aqui? Não é barato. Outra solução criativa. É seguro e criativo. Tá lá, isso a gente pode fazer. Essa daqui, quando eu boto em universidade, então o pessoal adora. Né? Essa é uma solução que todo mundo queria ter em casa. Né? Eu não, porque eu não bebo. Não bebo mesmo, é sério mesmo, não bebo. Mas eu poderia até ter em casa para os meus amigos. Bom, o que aborda, então, dentro da área de facilities, tá? Então, você vai ver ali climatização, manutenção, limpeza, controle de pragas, resíduo, automação, e aí vai, né? Gestão de documentos, alimentação, transporte, viagens, tudo isso está dentro da área de facilities, está dentro do conceito lá fora, tudo isso está dentro da área. Algumas empresas não enxergam assim, algumas empresas vão enxergar só manutenção, outras só limpeza, enfim, então faz um monte de contratinho, para cada área dessa o cara tem um contrato. Né? Eu não entro muito a fundo nesse tema, mas eu acho que dá para a gente falar na palestra, é importante. Qual é a vantagem em consolidar isso daí? Se eu tenho um contrato para cada desses pontos, eu tenho um contrato, no mínimo eu tenho um gestor para esse contrato, tenho um supervisor, tenho um cara administrativo, então eu vou ter todo o indireto, que não é a mão de obra direta que está trabalhando para fazer o contrato funcionar, que eu poderia estar economizando e botando em um lugar só. Então, no mínimo, os indiretos eu conseguiria reduzir custos só fazendo isso, tá? Só consolidando. Além de você ter vantagens como, eu tenho um fornecedor que é o de limpeza, eu tenho um fornecedor que é o de manutenção. De manutenção programou uma obra para o final de semana, e ele vai começar meio-dia. E o cara de limpeza, então, alinhou com ele, aí o gestor da empresa tomadora alinhou que meio-dia os dois vão começar. Legal. Normalmente, no final de semana, o gestor não está lá. Ele está na casa dele, na piscina, tomando aquela cerveja que estava dentro daquela mesa lá.
E o cara da empresa de limpeza está lá e o de manutenção está lá. Só que o cara da manutenção atrasou. E o cara da limpeza tem um horário. Ele combinou que vai ser remunerado. Se o cara da manutenção atrasou, ele não vai esperar o cara da manutenção acabar para poder limpar. Simplesmente o cara olha para o relógio e fala, você me desculpa, mas eu vou embora. Já deu meu horário, eu vou embora. Por quê? Porque são duas empresas. São empresas distintas. Quando você tem uma empresa só, o problema é só daquela empresa. Se chegar na segunda-feira, eu, como tomador de serviço, perguntar ao cara, vem cá, por que está sujo isso? Eu falo assim, doutor, está sujo porque eu fiquei até tarde, o cara da manutenção demorou, deu meu horário, eu fui embora. Aí eu chegar para o cara e falar, não, senhor, você tinha que ficar para esperar para limpar. Não, doutor, não posso. Agora, se é uma empresa só, eu vou chegar segunda-feira e falar, cara, por que está sujo? Qual é a resposta dele? Realmente eu errei. Porque ele não programou. Porque aí a responsabilidade é 100% dele. Bom, algumas grandes empresas, tá, nacionais e multinacionais que atuam no mercado de facilities, tá? Então, muita gente toma um pouquinho de susto quando eu mostro essa daqui, né? Por quê? E acho que não tem a GR aí, mas a GR está representada pela Compass, tá? Porque não sei se alguém conhece a GRSA, de alimentação, a Compass está dentro disso, tá? Mas a Sodexo, que também é concorrente, também atua no mercado de facilities. Não, está aqui, a GR está aqui, ó, Compass GR. Então, atua também no mercado de facilities, tá? E, bom, aqui multinacional, né? Aqui também, aqui a Jones é a empresa que faz gestão, ela não faz o serviço, né? Então, ela tem empresas, né, que vão ser contratadas pelo tomador de serviço, ou pode ser que através dela, mas o know-how dela é gerenciamento. E aí outras aqui que a gente já conhece aqui, que tem passa em rádio e tudo mais. E algumas que ainda não vieram para o Brasil, tá? Como a Aramark, que é uma grande empresa. Associações. A Abrafac, é a Associação Brasileira de Facility, né? Então já existe uma associação brasileira, já tem tempo, inclusive. E aí a gente tem também, você vê como é que todos os outros países aqui já estão entrando dentro de um Global FM, tá? O IFMA, que é uma referência também muito forte no mercado, existe um congresso anual, um encontro anual de Facility Management nos Estados Unidos, do IFMA. Inclusive, da parte acadêmica do IFMA é muito forte. A gente está tentando trazer certificação IFMA para o Brasil, tá? Para poder, através das universidades, fazer certificação de facilities. E aí tem todos os outros aqui, Europa, enfim. E no Brasil, a Abralimp e a Abraman, além da Abrafac, a Abralimp e a Abraman. A Abralimp é a Associação Brasileira de Limpeza e a Abraman de manutenção, né? Os congressos, basicamente, são os congressos da Infra, né? Não sei se algum de vocês conhecem, tem a revista Infra e o Congresso Infra, né, da Talen, né? Talen Editora aqui e os congressos Infra, que eu já pude palestrar em São Paulo e em Minas Gerais, já no Congresso da Infra. Então, são congressos, em São Paulo já na 10ª edição. Então, você vê, já tem 10 anos congresso sobre infraestrutura acontecendo. Eu fui no primeiro que teve em São Paulo, né? E acabou que depois eu palestrei no 9º aí. Então, 8 anos depois, eu consegui ir lá para frente lá e palestrar para quase 350 pessoas. Você vê que está evoluindo a matéria no mercado, né? E a PINE é mais referência de construção civil, né? Mas a gente também pode ler grandes matérias sobre infraestrutura dentro da PINE, tá? Inclusive de mão de obra. Vai subir o valor da mão de obra, qual é a previsão do acordo coletivo, tudo isso sai na PINE também, tá? Bom, e aí, MBA e pós. Para você ver como um assunto tem que realmente ser tratado com mais seriedade no Brasil, a gente só tem a USP, tem um MBA na USP sobre Facility, e agora essa que eu consegui, junto com a Ana Machado, que é uma amiga minha, que é coordenadora do curso também, abrir na vez do mestre, que é lá na Cândido Mendes. Então, a gente conseguiu abrir essa primeira pós-graduação. E eu tenho ido divulgar em várias outras universidades. Veiga de Almeida, Estácio, enfim. Fomos na IBMEC, como eu mostrei ali. Siemens, então várias outras a gente está divulgando.
Bom, e como eu vim para a área de suprimentos, eu consegui ver um pouco da ótica também do comprador e quais são os grandes problemas. Então, eu quero passar, não vou demorar muito em passar nisso daqui, a gente não está fazendo treinamento para ninguém aprender a ser comprador ou não, mas mais para a gente ver quais os problemas que o administrador, quando entrar nesse mercado, pode enfrentar também, né? Então, falta de maturidade no mercado, né, é grande. E aí até por uma questão de custo. Às vezes o cara não quer montar uma equipe muito grande, uma equipe muito bem estruturada, e acaba gerando problema. O que as áreas de compras de suprimentos estão fazendo hoje para poder ter um amadurecimento maior? Avaliar desempenho dos fornecedores, aí a gente cai em SLA, Service Level Agreement, então é uma coisa muito difícil de fazer medição hoje. Hoje você tem os SLAs e, na minha opinião, não são claros. As pessoas das operações não entendem direito o SLA, o tomador de serviço não entende, o prestador de serviço está na ponta, não entende, acaba que ninguém mede nada e fica por isso mesmo. Só bota ele no contrato lá para dizer que tem. Mas é importante avaliar desempenho dos fornecedores e o mercado como um todo, tomador, prestador, profissionais, seja o que for, tem que se juntar para poder fazer um fórum e chegar a um acordo nisso daqui. Recomendar ações corretivas para aprimoramento do desempenho do fornecedor. A gente chama de account review, a gente fazia na Shell um account review, é chamar o cara da área comercial, junto com o cara da área operacional da empresa de serviço, sentar com eles e falar, olha, a gente está tendo esse tipo de problema. Só que no contrato que a gente fez com vocês prometeram para a gente que iam entregar isso, isso e isso, e não estão entregando. O que a gente pode fazer corretivamente? Porque também não é só o tomador de serviço que sempre tem a razão. E a gente vai ver ali para trás por quê. Para trás não, para frente, a gente vai ver. Mas é muito importante que essa ferramenta seja utilizada, tá? Manter uma base enxuta de fornecedor. Quer dizer, eu cheguei na Vale, a gente tinha quase 170 fornecedores de manutenção e limpeza. Mais limpeza, né? E de manutenção o pessoal usava muito para fazer obra. Então aí de obra também tem um monte. E aí a gente olhou essa base, olhou o risco, olhou qual é o faturamento das empresas, viu qual era o tamanho dos nossos contratos, conseguimos consolidar alguns contratos, começamos a diminuir o tamanho dessa base e, para ser sincero a vocês, hoje a gente utiliza na média tipo umas 30 empresas no Brasil inteiro. Nada, não mais do que isso. Não adianta você ter um monte de fornecedor e você não conhecer e não avaliar e só ter fornecedor para poder falar que convidou 15 fornecedores para uma concorrência. Classificar fornecedor segundo o risco de suprimentos, então isso é aquilo que eu tinha falado, aí você vai fazer uma matriz de risco ali, ver qual é o índice Serasa do cara, ver se ele está pagando os impostos, se não está pagando, porque tem as questões trabalhistas que podem deixar a sua empresa numa situação não muito boa, dependendo da quantidade de funcionário. A empresa falha e fecha, vai embora, você é que vai arcar com tudo, então é muito importante olhar e fazer essa matriz de risco aqui, tá? Compartilhar informações sobre o plano de produção ou de demanda. Aí é aquilo, toda a área de infraestrutura, ou todo administrador, ou engenheiro que está lá atuando na área, tem que ter essa preocupação, por quê? Porque leva um tempo, às vezes, até você contratar o serviço. E quanto mais tempo você tem planejando e negociando a contratação desse serviço, melhor você contrata, né? Dúvidas são tiradas ao longo do processo concorrencial. Então, se você faz a coisa muito rápido, meio que emergencial, né, além de você ter um custo mais alto no emergencial, você pode ter não só a questão do custo, mas a questão operacional ficar ruim também, né? Você pode você vai queimar etapas que seriam importantes dentro do processo. Bom, continuando nesse ponto da maturidade do processo de compra, o que a gente pode fazer? Adotar gerenciamento por carteira. O que é isso? Mas aí não adianta ser uma empresa pequena, tá, gente? Aí realmente tem que ser uma empresa que tem um vulto maior. Vocês também vão ver ali mais ou menos o que eu estou falando da área onde eu atuo hoje, qual é o nosso budget anual, quanto é que é o valor do orçamento. É bem grande. Então, o que acontece? A gente tem aqui que olhar a carteira, a divisão por carteira, basicamente eu tenho uma área que vai contratar só infraestrutura, eu tenho uma área que vai contratar
veículos leves, eu tenho uma área que vai contratar. E você tem os especialistas que conhecem daquele assunto, dentro da área de suprimentos. Porque se você é da área operacional e conhece o assunto e recomenda algumas coisas, às vezes o cara de suprimentos, na hora de negociar com o fornecedor, tem alguns detalhes que, se ele não conhece, ele não consegue negociar. E aí ficou pelo meio do caminho. Então é extremamente importante que a área de suprimentos conheça como negociar pontos em detalhes, né? Quando eu saí da área operacional da Shell e fui para a área de suprimentos na Vale, o engraçado era que os mesmos fornecedores que, depois que passava pelo processo concorrencial, que eu não era de compras na Shell, vinham para efetivamente fazer a operação, a gente via que tinham erros e tudo mais. Beleza, que é o que eu estou falando inerente da questão da contratação. E aí, não tem jeito, o cara já está mobilizado, já está com os funcionários dentro do teu prédio, você tem que tentar remediar e, de algum jeito, resolver o problema. E aí, quando o pessoal me viu dentro da Vale, na área de suprimentos, o pessoal nem tentava, né, falar alguma coisa diferente, né, não, porque isso daqui, contar alguma história. Quando sabia que era eu falei assim, pô, esse cara eu não posso contar a história porque ele conhece. Então, acabou. Então, eu ia junto dos compradores fazer as negociações, e o engraçado era isso. Quando o cara começava a falar alguma coisa, eu falava, cara, vamos poupar o meu tempo e o seu tempo? Porque isso a gente já sabe, não é assim. Então, vamos seguir em frente, que isso daí não é negociável. Então, isso dá uma força muito grande no poder de negociação. Comunicar de maneira eficaz as especificações. Esse, para mim, é o principal ponto de todos. Se você não escreve um escopo correto, com certeza você não vai ter o serviço que você quer. Aí eu boto com excessivos detalhes. Aí também eu acho que ultrapassar algumas barreiras também não é válido. Aí é a minha opinião, tá, gente? Não tem certo e errado. Mas, se eu começo a falar para o fornecedor como ele tem que fazer, olha só, cara, você tem que botar 3 funcionários nessa área aqui, tem que botar 5 para fazer aquilo dali e 4 para fazer aquilo ali. Não, aí eu estou ensinando ao cara. E pior, aí tem gente que fala, ó, e esse cara pega de tal a tal hora, o outro vai pegar de tal a tal hora, e aí você vai fazer... Aí só falta o cara montar o plano de manutenção para a empresa que é especialista em manutenção. E aí não faz muito sentido. Quem entende mais de manutenção? Provavelmente a empresa que você está contratando. Se não, contrata outra, porque se a empresa sabe menos de manutenção ou de limpeza ou de qualquer outra área que a gente está falando do que você, pô, não precisa contratar, você faz, né? Abre a sua empresa e vai prestar serviço, você vai ganhar dinheiro. Mas tem que tomar cuidado, que pode perder muito dinheiro também. Compartilhar riscos e ganhos, estabelecer recompensas, né? Por alcance de metas. O Success Fee é um contrato que eu vou falar para vocês que no Brasil eu nunca vi ninguém ter feito, tá? Eu já escutei falar que houve, mas eu nunca vi ninguém fazer. Pelo menos ver que eu falo mesmo contrato, assim, eu vi que o cara assinou mesmo esse contrato, nunca vi. Que é o quê? O cara só vai receber se ele tiver se ele conseguir entregar o serviço. Não entregou, não recebe. E aí? Porque isso é um risco. A empresa vai compartilhar risco com o tomador de serviço. O tomador vai falar, cara, vai ser você, mas se não me entregar, você não recebe. Então, enfim, é um contrato de alto risco, mas a empresa que se garante que vai conseguir entregar e vai fazer, vai acabar conseguindo. Só com amadurecimento que a gente consegue fazer isso, tá, gente? Investir em relacionamento de longo prazo com fornecedores estratégicos. Não adianta a gente fazer concorrência de uma vez por ano. Você vai gastar tempo da área de suprimentos, você vai gastar esforço da própria área de infraestrutura, que vai tentar toda hora mudar o escopo para melhorar o serviço, e não vai dar tempo da empresa se habituar a algumas questões particulares da tua empresa para poder atuar de uma forma contundente. E, inclusive, fazer contratos de longo prazo, né? Na Vale, a gente tinha contratos em média de 2 a 3 anos, e a gente está passando isso de 3 para 5. Por quê? Porque se eu quiser começar a pensar em mecanização na parte de limpeza, ou algum tipo de mecanização nova na parte de manutenção, quando o cara faz a planilha dele para apresentar o custo para mim, ele vai diluir esse investimento em 3 anos, ou em 2 anos. Se eu aumento para 5, provavelmente meu valor unitário, que ele vai me cobrar da diluição daquele equipamento que ele fez no investimento, vai ficar menor.
Então, faço de 5, por que eu vou fazer de 3? E aí que está, porque eu fico com medo, né? Porque de repente o fornecedor mata, tudo bem. Mas se você fez o estudo do fornecedor lá no passado direitinho, você não tem esse risco, cara. Você já avaliou ele no mercado, já avaliou ele como fornecedor. Você não chamou daqueles 140 e poucos empresas, você chamou das 20 e poucos, das 30 e poucas empresas. Tá? Então, esse risco diminui para você. Elaborar planejamento estratégico de forma formal para suprimentos, aí é aquela questão que eu já tinha falado de planejamento futuro. Tá? Bom, vamos lá. Agora os tomadores de serviço. Né? Porque não adianta a gente só... não é tomador de serviço ficar batendo, chicoteando lá o prestador de serviço. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. A gente tem que ser realmente parceiro. Tá? Erros de escopo. Então, é aquilo. Se não especificar direito, não vai ter o que você quer também. E aí não adianta depois bater no fornecedor, porque o fornecedor pode usar o contrato e te falar, olha aqui, ó, olha a tua especificação, não está falando que tem isso. E isso não está no meu escopo. O que eu odiava escutar. Tá? Que aí também é um erro para mim do prestador, depois lá na frente a gente vai falar. Falta de padronização de insumo. Insumo e o tipo de insumo muda totalmente a composição de custo no fornecedor. Quer dizer, vocês devem conhecer aqui, já devem ter estado falar em Kimberly-Clark, que são produtos de altíssima qualidade. Né? Enfim, mas tem boas, sem ser Kimberly-Clark, tem outras grandes boas empresas que têm produtos bons. Mas existe lá a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Que se você não especifica, não que eu quero Kimberly, ou que eu quero Joffel, ou que eu quero melhoramentos, eu quero, sei lá, alguma dessas assim, não isso, mas se você especifica que eu quero de primeira linha, porque tem o tipo do papel, você consegue identificar isso. Isso você tem que escrever. Marca, normalmente, o pessoal de suprimentos não gosta muito que escreva exatamente o que você está direcionando para uma empresa. Né? Ou escopo, aí eu boto aqui, né, uma contradição entre os escopos excessivamente detalhados, que eu já comentei que é exatamente isso, você ensinar praticamente o fornecedor a fazer. E aí eu acho que não vale a pena, que você tira todo o know-how do fornecedor que ele pode trazer para a tua empresa, você tira isso dele. A falta de padronização de insumos, que eu acabei de falar, e o medo de contratar empresas que não são especialistas. O que é isso? Como a gente está nesse movimento para consolidação de serviço, então a empresa de engenharia começou a tentar fazer a limpeza, fazer outras atividades para juntar todas essas atividades e, além disso, agregar gestão e transformar isso em facilities efetivamente, porque facilities não é o serviço em si, sim a gestão desses serviços e a inteligência em cima do controle disso tudo, você acaba, algumas pessoas mais da antiga têm muito medo de contratar empresa que não é especialista. Pô, mas essa empresa era de limpeza predial e agora está fazendo manutenção, tem 1 ano só. Ah, tudo bem, mas quem é o diretor dessa empresa? Ah, foi um diretor que era diretor da empresa X, lá de Bambambam de manutenção. Tá, e quem é a equipe dele? Ah, foi o cara tal que era da outra, tal da outra. Bom, então ele montou um corpo técnico robusto dentro da empresa. Qual o problema contratar? Qual o medo? Sabe por quê? O sucesso do contrato, do resultado do serviço, é a equipe que está alocada lá na tua empresa. E aí RH tem um papel muito forte também nisso, porque você pega uma empresa e diz assim, lá na empresa XPTO, pô, esses caras são bons pra caramba, mas aqui o cara é ruim demais, eu não entendo isso. Tem o mesmo padrão, é a mesma empresa, mas é a equipe que foi alocada lá. A equipe não é boa. Né? Lógico, se a empresa tem gestão e está olhando isso, vai fazer lá uma troca lá da equipe para poder adequar. Então não pode ter medo disso não, tá? Na minha opinião. Não buscar informação de mercado. Falta muita informação desse mercado. Qual o tamanho desse mercado? Quanto que esse mercado fatura por ano? A gente não tem, também nos cursos de graduação, a gente fala muito sobre market share. E eu inclusive fui palestrar no Congresso Infra, por uma provocação que eu fiz dentro do LinkedIn. Eu perguntei a todo mundo, falando o seguinte, gente, eu quero que alguém me fale como é que as empresas calculam market share. Foi só isso que eu fiz de pergunta. Aí, nossa, aí teve um monte de gente escrevendo. É isso mesmo, a gente não sabe o tamanho do mercado, tal, não sei o quê, porque a gente não sabe. Aí depois a Leia Lobo, que é a editora da revista Info, começou a trazer um monte de coisa para a gente. A Flat, então vamos provocar isso, vamos ver se a gente traz.
E a gente tem conseguido já vários dados. Eu fiquei muito feliz no último congresso de ver já um monte de dado ali aparecendo, né, para a gente. Isso torna mais claro e a gente sabe o tamanho disso. Sabe o que eu encontrei dificuldade? Quando eu fui montar minha estratégia de contratação, eu precisava mostrar para a minha diretoria qual era o peso que eu, Vale, exercia em cima do mercado. Aí eu falei, pô, como é que eu consigo? Não tinha informação. Eu não sabia qual era o tamanho desse mercado. Aí eu tive que fazer, eu tive que pegar informação geral de manutenção predial e industrial, eu não tenho isso dividido dentro da Abralimp, e peguei também da parte de limpeza, que também tem a parte hospitalar, tal, que também é pesada, juntei tudo e falei, olha, esse é o valor total desse mercado. E eu não estou falando de facilities, eu estou falando de manutenção e de limpeza. Facilities está integrando muito mais coisas do que isso, como eu mostrei lá no começo. Busca de redução de custo de forma não sustentável. Horroroso isso, né? Você pega o cara e fala assim, bicho, não, quero reduzir. Você quer reduzir quanto? 30% do meu valor do contrato, dá seu jeito aí. Assim, porra, cara, vamos cortar o que vão deixar de limpar o banheiro ou vamos reduzir a frequência. Limpa 4 vezes ao dia, vamos passar a limpar 2. Mas você também não vai me penalizar na hora de pagar se tiver sujo, porque para fazer direito tem que se limpar 4. Para poder reduzir, eu vou limpar 2. Aí depois você não vai querer me penalizar. E eu quero que isso fique escrito no contrato. Então, a gente vive no dia a dia esse tipo de dilema e esse problema, tá? Fazer gestão e impor sistema. Isso aqui também é uma coisa que a gente tem abordado bastante em alguns encontros de FM, que não tem a resposta certa também. É melhor que a empresa compre um sistema de gestão, de manutenção, de limpeza e tal, ou é melhor que a empresa terceira traga isso? A minha opinião é que a empresa terceira traga e você use a dela, desde que a base de informação seja sua. Então, a empresa saiu, eu tenho a base de informação, tem uma forma de exportar isso, tá certo? Via um Access, seja o que for, e aí depois eu tento importar isso de volta para a próxima base da outra empresa que entrar. Porque se eu perco isso, eu perco o histórico do prédio, e aí ferrou-se. Aí eu começo a entrar num assunto muito complicado, que aí eu perdi histórico, eu perdi gestão. Fazer a gestão e impor utilização. Bom, já foi. Não aceitar 2 caminhos em proposta. Suprimentos normalmente faz o quê? Está aqui o escopo, vai lá fazer a visita técnica, me dá o valor. Beleza? Só para aquilo dali, daquela forma que eu estou falando que você tem que fazer. O cara vai lá e entrega a planilha lá de custo aberta, beleza, me entregou. Ok, é isso que você quer? Eu, como suprimentos, hoje não quero só isso. Eu quero o seguinte, olha, essa é a forma que eu escrevi o escopo e que eu acho que é o melhor. Agora, se você na visita técnica e conhecendo lá a minha estrutura, o que você também pode apresentar para mim como uma segunda alternativa que seja mais econômica ou mais efetiva? Por exemplo, vocês estão colocando ali que a frequência é só 2 vezes, pelo número da população que tem dentro dessa sala, não vai dar. Vai dar problema no futuro. Então, você começa a agregar valor em quê? Em gestão, em conhecimento do assunto. E aí você agrega valor para a tua empresa. Então, eu acho que hoje a gente tem que aceitar sempre 2 propostas e avaliar. Agora, dos prestadores de serviço. Falta de conhecimento do por preço região. E aí eu boto sempre a questão do como se calcular o market share. O pessoal não conhece os preços por região. O pessoal, muitas das vezes, não conhece também o mercado. Ele simplesmente, para calcular isso daqui, que ele não é market share, ele simplesmente fala o seguinte, olha, hoje minha empresa fatura 1 bilhão por ano. Ano que vem eu quero faturar 1 bilhão e 200. Isso não é market share. Você não sabe quanto, né, do mercado, lá do share do mercado você ganhou, você não sabe. Pode ser que você tenha mantido, aumentando para 1 bilhão e 200, você tenha mantido. Ou pode ser que você tenha perdido, se as outras cresceram mais, tá certo? Então, essa é a provocação. Falta de investimento em estrutura de equipe técnica. Algumas empresas simplesmente acham que podem abrir também a área técnica sem investir em pessoas que entendam muito para poder fazer a área técnica andar. Então, tem que se reter pessoas, e acho que é um papel muito importante para a área de RH. Apresentar custos na planilha de custos que depois efetivamente o cara não usa. Eu tenho treinamento disso, eu tenho PDCA, eu tenho não sei o quê, eu tenho treinamento de NR10 para todo mundo, treinamento de produtos químicos.
Chega lá na hora, falei, cadê o treinamento? Me apresenta. Não tem treinamento. Eu falei, como assim não tem treinamento? Não, é que a gente está muito no limite ali da verba, a gente foi muito duro ali na hora de negociar, não ficou margem nenhuma. Então, quando botar na planilha de custo, utilizem, né? Não use isso como margem não, porque vai acabar dando problema para o próprio fornecedor no futuro. Falta de maturidade do mercado e dos profissionais. Eu não preciso nem entrar muito no assunto, porque é claro, se eu não tenho nenhum curso de formação, se eu não tenho conhecimento desse mercado, eu não tenho maturidade. Se eu não tenho maturidade, eu acabo não conseguindo me comparar com nada lá fora, nem conseguindo tentar atingir nada lá fora. A gente tem que realmente ter uma base mais firme, mais consolidada e mais séria para poder atingir alguma coisa, alguma meta. E aí eu falo até de profissionais. Quando eu falo do profissional, o pessoal fica chateado comigo. Mas também a gente tem que aceitar que a gente não é maduro. E aí, como é que a gente não é maduro? Porque eu vejo profissionais que estão dentro de uma área de infraestrutura de uma terceira, que o cara poderia estar buscando buscando novos negócios dentro das empresas para a empresa dele, ele não faz. Então ele tem que ter uma visão de empreendedorismo também para poder captar mais para a empresa. Por exemplo, você vai chegar para o cara e falar, cara, eu preciso que você desmonte essas mesas aqui, que eu vou fazer um negócio, depois monte aqui de novo. Eu falei, doutor, isso não está no meu escopo. E fim de papo, vira as costas. Aí eu contrato uma outra empresa só para fazer isso. Se eu já tenho gente mobilizada que poderia fazer dentro da empresa, então poderia estar trazendo uma verba a mais. A gente não pede que a empresa faça de graça, mas a empresa tem que mostrar que pode fazer e que tem custo para isso. Aqui, o custo é esse, me apresenta, a gente faz com vocês. Acabou, continua sendo como uma empresa só. E redução de preço sem base sustentável. Aí, pelo lado do prestador de serviço, que isso aqui já tem no tomador. Aí é quando o tomador força demais para o preço baixar. E no prestador, é quando o prestador baixa demais, às vezes até fazendo um dumping, que aí é uma coisa mais séria. O dumping é você ir abaixo do teu custo. E aí o cara entra no dumping, se não tem um cara olhando na contratação que é dumping, que eu já identifiquei isso num processo concorrencial dentro da Vale e vi, está fazendo dumping. Se eu botar aqui toda a mão de obra que ele está me falando, pelo valor da mão de obra, calcular imposto, calcular material, calcular investimento no caminhão, nisso, faz as contas, vê quanto é que vai bater. Ele está no negativo, ele está entrando aqui no negativo. Aí eu vou contratar, vai dar, legal, me dei bem, contratei no preço lá embaixo, me dei bem, área suprimentos, né? Me dei bem, não me dei bem não, porque depois esse problema vai voltar para mim mesmo, tá certo? Então é irresponsável fazer desse jeito, não é assim que a gente tem que fazer. Continuando nos prestadores, falta de planejamento de RH e visão de futuro. Você tem lá a empresa crescendo e o pessoal não está se movimentando para poder se preparar para a hora que o teu cliente precisar de mobilizar mais gente, você está preparado para atender isso. Então também, mais uma vez, o pessoal de RH é muito importante para ver isso daqui, o pessoal de planejamento também. Falta de melhor desenvolvimento de metas, aí aquilo que a gente já falou. As metas são colocadas, mas não são cobradas. É muito complicado ter esse tipo de entendimento, né? E aí eu até tenho um grupo hoje que eu lidero de tomadores de serviço. Aí no final mas eu tenho um grupo de tomadores de serviço que eu, quando fiz a palestra, eu propus. Então tem grandes empresas que tomam serviço, a gente tem falado, tem feito benchmark, tem feito pesquisas, e aí é só dentro dos tomadores, prestador de serviço não entra nesse grupo. Exatamente para a gente formar meio que as metas, a gente chegar num objetivo, depois levar para os prestadores e falar, olha, a gente chegou nisso, o que vocês acham? Acho que é legal, acho que a gente pode fazer isso. Bom, entender a ótica falta de visão sistêmica, aí é aquela falta de visão do todo, né? A gente está olhando, e eu vou mostrar mais à frente, lá que aquela foto lá da ponta do iceberg, é que a parte de baixo é muito maior, que a gente não está vendo, do que o que está em cima. E aí depois lá eu dou eu falo por que essa visão sistêmica eu acho que as pessoas não têm hoje ainda. E entender a ótica do comprador. Eu faço vários cursos, já fiz, como eu falei, curso da Disney, fiz curso de vendas, já fiz um monte de curso. Eu gosto pra caramba dessa parte enfim, de negócio, né, de business. E aí tinha um professor que falava o seguinte: você quer entender a visão do comprador? Compra. Faz o seguinte,
contratar serviço é extremamente difícil. Vide que você vai na sua casa fazer um rebaixamento de gesso. Primeiro, para onde você procura? Você não procura em qualquer lugar, sabe, no Google e procura rebaixamento de gesso. Não faz isso. Tá certo? Porque tem área de suprimentos que faz isso, né? Vai lá no Google, deixa eu ver aqui, manutenção, e bota manutenção, e procura lá, acha e acabou, né? Então, na tua casa você já não faz isso, você procura pelo menos alguma indicação. Aí você vai lá e pede uma indicação do vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho, que a experiência com aquele cara foi a melhorzinha, né? Aí beleza, aí você contrata o cara, tal, só que o cara pegou muita coisa para fazer, então já não é ele que vai fazer na sua casa, ele contratou um terceiro que vai fazer. E já ferrou tudo, né? Porque aquela qualidade que o amigo do amigo do amigo contratou já não é que você vai ter. Aí, meu amigo, ferrou-se. Quando você chega em casa de noite achando que você vai ver o seu teto todo rebaixado bonitinho, tomar seu banho, tá a sala toda suja de gesso, o chão. O cara não acabou, o negócio está todo desnivelado. Jesus Cristo, o que é isso? Então, assim, é difícil. Quer entender a ótica do comprador? Compre. É difícil contratar hoje. É difícil a gente contratar para a casa da gente. Então é isso que eu gosto de falar aqui também, tá? Detalhes importantes. Aí, como eu tinha falado, isso não está no meu escopo, né? Eu acho que não tem que parar com isso, a gente pode realizar. Quem posso enviar o orçamento? Essa tem que ser a resposta na hora. Se eu sou prestador de serviço, o cara me pede alguma coisa, eu falo, doutor, seguinte, realmente, se a gente olhar aqui, eu não tenho pessoas disponíveis, porque eles estão todos alocados fazendo os serviços que a gente já tem planejado, mas a gente pode programar sim, mas tem um custo extra para isso. E aí que está o orçamento. Pronto, acabou. Você está vendendo para a tua empresa, né? Está trazendo mais venda para a tua empresa. Reconhecer erros. Eu já vi grandes empresas que têm uma dificuldade muito, e pessoas também, né? Muita dificuldade de reconhecer erro. Por que não reconhece o erro? A melhor coisa, é melhor você reconhecer, montar um plano de ação e apresentar que você viu, aprendeu e que não vai errar mais, do que simplesmente negar que não errou e tentar esconder que errou. Tá certo? Mensurar produtividade. Isso é uma coisa que até eu tive palestrando para a área de engenharia de produção. Cara, eu quero que alguém me apresente algum estudo de produtividade no Brasil, na área de serviço, tá? Lógico que a indústria que produz um monte de coisa tem estudo de produtividade, mas estou falando na área de serviço. Porque tem um dado estatístico que um ASG, todo mundo sabe o que é ASG aqui, não? Um auxiliar de serviços gerais. No Brasil, um ASG cobre 450 metros quadrados de área para limpar. Alguém que tem ideia de quanto é que é nos Estados Unidos? Para chutar? Chuta, assim. Alguém quer chutar? Um número? Não? Alguém? Não? O triplo. 1.200 metros quadrados nos Estados Unidos. Aí tem gente que em algumas palestras fica revoltado, porque eu sou brasileiro, eu sou, como eu falei no começo, eu sou patriota, não estou exaltando os Estados Unidos, não. Eu só acho que a gente tem que olhar, é aquele negócio de tentar esconder o erro. A gente tem que olhar e falar o seguinte, cara, eu não estou sendo produtivo. Como que eu vou ser? Como é que eu tenho que trabalhar para chegar lá? Tá certo? Então, o primeiro passo para você conseguir evoluir é você aceitar que realmente hoje você não está conseguindo. Vamos para poder montar um plano de ação. Tá certo? Então, mensurar a produtividade, gente, é uma coisa que a gente tem que conversar na parte de gestão de pessoas lá. É porque o cara não está motivado, é porque o cara está limpando falando no celular, é porque o salário do cara é baixo, é porque o cara não faz com paixão o que ele está fazendo, é porque falta mecanização. Quais são os pontos? A gente tem que começar a levantar e estudar isso, senão a gente fala que não é produtivo, fala que não é produtivo e fica por isso mesmo e a gente está levando, está empurrando com a barriga, né? Não é assim que se evolui. Controle ético, eu sempre gosto de abordar isso daí. A gente vive num país que falar de ética, e aí quando a gente aborda também a área de suprimentos, aí é complicado. Algumas empresas insistem em tentar assediar a área de compras, isso é uma questão muito complicada. Acontece, as pessoas assediam, e aí o profissional que está lá, ele tem que pensar que ele está inserido dentro de um mercado. E isso eu sempre pensei, né, na minha vida. E meu pai me ensinou isso, meu pai também era administrador e era do CRA também. Não adianta, se a pessoa chegar para você e você se corrompe, no momento que você sai dessa empresa, aquele cara que está inserido no teu mercado, ele te contrata?
Duvido. Duvido. Então você acaba com o seu nome, né? Com a sua honra lá. Então isso a gente tem que acabar com isso. Isso pelo lado de grana, tá? Mas existem outras questões de controle ético, que é qual? O fornecedor, por exemplo, começar a apertar o tomador, começar a apertar o fornecedor para ele fazer uma coisa sem cobrar. E aí jogar isso como se fosse incompetência do cara. Não pode também. Isso é ética também. É ser antiético, tá certo? Não pode, a gente tem que fazer um controle ético nisso. Eu vi casos em empresas que eu trabalhei, do cara falou, bota esse quadro na parede para mim. Não, mas eu não posso, porque para botar a gente tem que planejar, Cara, olha só, esse quadro é para o presidente da empresa. Se você não colocar, tu vai ser mandado embora. Isso é ético? Não é. Tá certo? É disso que eu estou falando também. Não é só dinheiro, não, tá? Tem N outras coisas que abordam isso daqui. Falta de um plano de ação efetivo e alinhado a um plano de PDCA. É o que eu falei também lá de botar o custo e não fazer. PDCA é lindo, todo mundo fala de PDCA e ninguém faz. Todo mundo fala, não, plano de desenvolvimento contínuo, o cara vai se desenvolver, a gente faz treinamento disso, daquilo, tal. É igual o profissional papagaio, deixa comigo, que eu vou fazer, eu faço, deixa comigo. Não faz nada. Fala, vende com uma beleza, mas na hora não faz nada. Então, temos que efetivamente trabalhar em treinamento. Se a gente pegar os dados que a Abralimp e a Abraman tem, você vai ver, a gente consegue enxergar qual é o valor aplicado de verba em treinamento, cara. É ridículo. É 0,03% dos orçamentos. Aí não dá para evoluir. E a visão de futuro lá, como aquilo que eu tinha falado, ver tendências. Eu assisto todo dia de manhã, quando dá, né? Agora eu acordo 5 e pouca da manhã para levar meu filho na escola, me arrumar, molhar minhas plantas, dar comida para as galinhas. Tá, como eu transformei minha casa num sítio. Aí eu acordo muito cedo, não tá dando, e chego muito cedo no trabalho. Mas para poder ver quais são as tendências de mercado. Quanto é que foi a Vale agora? Saiu 139% de aumento no faturamento e tal. Enfim, e o que isso incomoda? Lógico, eu sou funcionário da Vale, mas o que incomoda isso nas outras empresas? Eu, quando chego para negociar com um CEO de empresa ou com um cara, com um diretor de uma empresa, e a Vale está passando por alguma crise, como a gente está passando do minério, ou se tem depois uma notícia dessa que melhorou o faturamento e tal, ou a lucratividade, o cara já chega na hora da negociação falando, agora está melhor, hein? O negócio melhorou. É como se fosse assim, não adianta chorar que por essa daí não adianta botar na mesa que eu não negocio, tá? Não vai me deixar emocionado com isso, não. Bom, e aí aquilo que eu tinha falado, né? Essa é clássica, e todo mundo vê isso, né? E aí aqui, ó, eu trago sempre esse caso. A China, esse é um dado, tá? E real. A China vai passar de 46% de áreas urbanizadas para 76% de área urbanizada até 2025. O que a China vai precisar? Para urbanizar, ela precisa fazer uma série de obras de infraestrutura. E aí ela vai precisar de aço, vai precisar de metal. Então, por isso que a Vale vai demandar muito, vai vender muito para os caras, né? Isso é importante para mim, mas é importante para outras pessoas. Eu conheço duas pessoas que eram diretores e um CEO de uma empresa aqui no Brasil, que estava saindo daqui, semana passada teve reunião comigo, e está indo para Dubai. Por quê? Porque lá a parte hoteleira, parece que agora vai ter... A próxima Copa vai ser aonde? Alguém sabe? Não? A próxima Copa acho que vai ser para lá, para algum país daquele de lá, se eu não me engano. 2022, né? Vai ser em Dubai, não é isso? Então, você tem ideia, 2022... É em Dubai, né? Então, 2022, o pessoal já está indo para lá para começar a se instalar para poder atender, cara. 2022, cara. Você vê como é que é o negócio, como é que o negócio é sério, né? Então é isso, é olhar tendência, olhar padrões, tá certo? A gente está perto da Copa e ainda não conseguiu acabar tudo que a gente tem que fazer. Bom, e aí, ó, o que você quer oferecer para o seu cliente e o que ele pode pagar, né? Esse aqui é engraçado, esse aqui até a Leia Lobo apresentou num congresso, que todo mundo quer esse daqui, que é o de R$12, né, mas pagar R$1. Todo mundo quer isso. Não, eu quero esse, mas quero pagar isso. Não dá, é irreal fazer isso, tá certo? Não dá, porque aqui é uma porcelana, aí tem aqui o cara que fez esse trabalho aqui, fez o coelhinho aqui e tal, não sei o que, tem um custo do cara. Tem custo para isso, gente, não é assim, tá certo?
E o que a gente vê é que, na verdade, na média, o pessoal está aqui, ó, ou fica no 2,50 ou no 5, as empresas que estão mais interessadas em alguma coisa. A empresa que tem um data center, e aí esse data center parado por 1 hora, ele deixa de faturar nota fiscal X, notas fiscais, e em São Paulo só roda caminhão de madrugada. Se não emitir a nota fiscal, o cara não vende naquele dia. Se não vender naquele dia, o cara toma um prejuízo enorme. Pô, então o cara investe no data center, ele vai pagar os R$ 5 aqui para poder sempre estar correto aquilo dali dele. Então, se ficou sensível aqui, o cara paga os 5. Se não, ele paga os 2,50 aqui. Tá certo? Aqui é mais para dar uma visão para vocês de algumas empresas que a gente usa lá na Vale e qual é a abrangência hoje da minha estratégia de contratação. Então, são todos esses estados. E aí a gente tem um tempo médio ainda de 3 anos. É que eu falei que a gente está aumentando isso para 5. A gente tem um spend anual de 230 milhões por ano, tá? Só para manutenção e limpeza. E um spend total contratado em carteira de 950 milhões. Então, o que eu estou falando é um valor substancial. Então, as empresas que se sobressaem, que realmente ficaram nesse vendor list meu, tá certo? São empresas que podem ganhar um belo de um dinheiro, tá certo? Bom, aí aqui eu trago 3 vídeos só para exemplificar que o primeiro aqui que a gente vai passar, que é a questão de motivar a sua equipe em realizar tarefas, porque o trabalho no Brasil sempre foi associado muito a alguma coisa que seja penosa, né? Pô, trabalhar, meu Deus do céu, trabalho. É um negócio muito pesado, né? Tem um palestrante chamado Daniel Godry, não sei se vocês conhecem, que ele sempre fala o seguinte: o melhor sinônimo que foi encontrado para trabalho foi ganhar o pão. Foi o melhor. Que o restante vamos dar o sangue, né? Vamos para a luta, né? Vamos para a guerra. É tudo para o negativo, né, cara? Tem nada para o positivo, né? Então, isso daqui é só uma forma de mostrar que nós, gestores, né, o dia que a gente estiver na posição de gestor, a gente pode conseguir, de uma forma criativa, motivar a equipe nossa a fazer uma tarefa, mesmo que a tarefa seja chata. Aí, passa lá para mim lá. Dagens kein Bier, drum trinken wir es hier. Então, tu vê lá, o timesheet, né? Você tem lá que botar o teu planejamento, tudo mais, o que você fez e tal. Durante o dia é chato de preencher. Pô, todo mundo realmente sabe que isso é chato de preencher, legal. O que o cara fez? Bom, deu para entender ali, né? Botou lá a geladeira com cerveja. Eu, por exemplo, não preencheria, então, porque eu não bebo. Tô brincando, eu preencheria, porque senão os outros me matavam. Se eu quero beber, cara, preenche isso daí. Que até o amigo fala, cara, se tu não preencher esse negócio até sexta, cara, tu vai ver, hein? Então, todo 100% preenchido, lógico. Aí toca lá a sirene, todo mundo bebe, acabou. Então, o cara acaba levando isso na brincadeira e preenche. E fica um negócio legal. Depois que entrar no sangue, o cara faz aquilo normal. Não é mais pesado fazer aquilo, né? O outro vídeo é de uma solução criativa. Como eu falei, o brasileiro tem muita solução criativa, o latino no geral, né? Vocês vão ver porque que enfim. E aí a solução aqui é exatamente... As mulheres, ainda bem que só tem uma, coitado de você. Porque as mulheres é que não gostam muito desse vídeo. Mas minha mulher autorizou que eu use. Eu fiz uma palestra semana passada na Veiga de Almeida, e minha esposa foi comigo, lógico que ela vê as palestras que eu monto. Aí eu falei, você autoriza? Ela falou, autorizo. Então tá bom, então passa lá que depois eu falo mais aí sobre o assunto. Passa lá essa da solução criativa.
Hola. No, no me olvidé de la cena en la casa de tus viejos. Lo que pasa es que estoy internado. Y mira, ahí viene el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso. Chu, 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 corazón. Chu, chu, chu. Sí, estaba durmiendo. ¿Quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá de la misma. ¿Cómo que no te avisé? Estoy en karate, partido tarde. Cuidando a mi sobrinito. Esperando, no puedo parar. Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño. No, estoy en casa del gimnasio. Estoy en medio de un embotellamiento como de 10 kilómetros. No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado. Então, é por isso que eu falo que as mulheres não gostam muito quando eu mostro isso. É que ele fica em looping, ele fica mostrando de novo. Mas, assim, enfim, agora, vamos lá. Eu sempre deixo claro para as moças que estão nas palestras, isso aqui não é apologia à traição. É para beber, ficou claro que é para beber, tá certo? Por isso que eu não, para mim nem serviria, porque eu não bebo, então eu vou direto para casa. Então, assim, mas é uma solução criativa, tá certo? Você imagina, esse cara deve ter ficado rico, né? Tá certo? Não sei porque que não chegou no Brasil isso ainda. Se alguém aqui quiser fazer o projeto, então, se quiser fazer o projeto junto comigo, eu consigo verba, a gente faz aí, vamos nessa, tá certo? E o penúltimo vídeo da apresentação, esse é o último desse slide, mas ainda tem mais um, ele fala sobre atendimento ao cliente. Por quê? Porque não adianta você trabalhar com serviço e você não gostar disso, não gostar de pessoas. Hoje, tem um mito hoje, um negócio de trabalhar com pessoas, nossa, muito complicado, cada um tem... Gente, se não gosta disso então, cara, vai trabalhar com desenvolvimento de software. Senta lá você, o micro, e vai trabalhar lá, tá certo? Agora, quem vai querer ser gestor, fazer gestão de pessoas, fazer gestão de ansiedade, gestão de um monte de coisa, tem que se preparar para isso, cara, não tem jeito. Tá certo? Então vamos parar de falar que pessoas são um problema. O problema não é a pessoa, o problema é você se não tá querendo se dispor a fazer esse tipo de trabalho. Então ali é também um vídeo de brincadeira, mas é para ver que realmente tem que ter perfil para trabalhar com serviço. Pode pôr lá. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais? O que mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ah, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você eu quer? eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala, Quero. não, palmito. Quero mais palmito. E aí? Vai ser, está sendo 20, 90... Cancelamento na Central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta? Sobe. Sobe. Andar? Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Não, deixa eu conferir. Eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é para cancelar. O 5 é para parcelar o financiamento. O 6 não é para apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar.
Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver... A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila para decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem, azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver... Vou querer, então, milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, muito difícil. Tem muita coisa. Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então, peraí. O que eu já coloquei, amor? Milho. A senhora só colocou milho. É isso que a senhora colocou. Só milho. Faltam 7. Tá. Tem palmito? Então, não sei se vocês sabem dessa história desse vídeo, mas o Porta dos Fundos fez uma crítica ao Spoleto, mas não tinha a marca Spoleto. Quando foi para a mídia, eles fizeram sátiras a outras empresas. Algumas empresas processaram os caras, e a Spoleto não. Pegou a ideia e falou, pô, realmente é uma coisa que acontece na fila. Então, vamos trazer isso e deixar um canal aberto para o cliente que ele possa reclamar. Então, deu uma solução criativa para isso. Então, o que eu estava falando é exatamente de como a gente tem que trabalhar com o cliente, a gente tem que ter isso na veia, né? Tem que gostar disso. Bom, e aí, como eu já fiz 3 cursos da Disney, eu sempre trago um caso simples, mas que mostra rapidamente como é que esses caras pensam em atendimento e a serviço, né? Em qualidade disso e resultado. Tá? Hoje todo mundo tem que ficar com a palavra resultado na cabeça. O resultado é o mais importante de tudo. Então, na Disney, você pode ter certeza que existem problemas lá. Você pega a fila para ir para os brinquedos, enfim, tem problemas. Problemas sempre tem. O negócio é como eles resolvem o problema. Então, estou trazendo o caso da Torre do Terror. Essa é uma torre que o pessoal entra, né? Então tem um elevador que sobe, e de repente ele despenca e sobe de novo. Aí o pessoal até tira foto, o pessoal, cara de desespero lá dentro da Torre do Terror, que é o único lugar na Disney que o pessoal e os atendentes podem não sorrir, tá certo? Eles sempre enfatizam isso nos cursos, né? Assim, é o único lugar que está autorizado o cara não sorrir para os clientes. É na Torre do Terror. Na Torre do Terror o cara tem que botar pavor na galera, né? Então o cara fica naquela fila ali uns 40 minutos. E aí eles sempre trazem um case, e aí eu replico isso para vocês, de que ele tem, imagina eu, minha esposa, meu filho tem 4 anos, aí eu falei, pô, vamos para Disney, vamos, aí legal, tal. Aí fiquei lá 40 minutos na fila, embaixo do sol, cara, é um problema. Eles não botaram nada coberto para poder ficar ali agradável, bebendo, mas acontece. E eu quero ir lá no Torre do Terror, fiquei 40 minutos lá. Só que cheguei lá na frente, tem uma régua que mede, igual tem nos outros parques aqui no Brasil também, que mede a altura da criança. Se não tiver 1,50 m, não entra na Torre do Terror. Tá certo? E aí? Imagina, eu fiquei 40 minutos embaixo do sol. Fiquei na fila com a minha esposa e não vou poder, nem eu nem ela vou poder andar, porque eu vou deixar. O que eu vou fazer com meu filho? E pior, meu filho tinha falado na escola, para os amigos dele, que ele não tem medo de nada, que ele é corajoso, que ele ia na Torre do Terror. E aí, ele vai voltar para o Brasil, o pessoal vai, cadê? Andou? Ah, ficou com medo, tá vendo? Pronto. Então, olha o trauma que criou, né? Hoje em dia, cria trauma nas crianças. Então, o que acontece? Ruim, né? Aí você leva essa experiência ruim para fora. Aí você começa a falar, olha, eu gostei, é legal, mas... Porra, eu fiquei 40 minutos na fila, chegou lá, meu filho não pôde andar naquilo. Porra, eu vou te falar, ó, um saco, eu não tenho paciência para ir para Disney. Se você começa a replicar isso, daqui a pouco tem gente que não... Só de falar disso já começa, eu vou na Disney, porra, lá as filas ficam enormes,
fica embaixo do sol, aí eles, pô, os caras são muito certinhos, tal, aí não deixa entrar, aí já não tem nem mais o detalhe, porque aí o negócio começa, né? A rádio corredor começa, a rádio corredor não, o telefone sem fio começa, tal, e aí não chega de outra forma, e aí ferrou-se. O que eles fazem para transformar uma coisa negativa, tá certo? Ela não está lá, ó, vermelho não vai entrar, tá certo? O que eles conseguem fazer para poder transformar em positivo? Olha que legal isso, o que é pensar em serviço, pensar em cliente. Simplesmente eles bolaram o seguinte: tem aviso em tudo que é lugar que criança com menos de 1,50 m não entra. Só que tem gente que não está nem aí para os avisos. Legal. Mesmo assim, os caras fizeram uma roupa de camareiro para as crianças, e aí eles deixam os pais irem na Torre do Terror, a criança fica aguardando num local com um dos camareiros, tira foto com a roupa de camareiro lá na frente da Torre do Terror para levar para casa, mostrando para os amigos que foi lá, teve coragem de ir lá, tá certo? E aí que vem a cartada de mestre. E aí eles dão um certificado para a criança, explicando o seguinte: o dia que você alcançar 1,50 m, você não precisa mais ficar na fila. Você pode vir direto aqui na frente que você vai andar na Torre do Terror. O que ele fez com isso? A experiência que era negativa, ele transformou em positiva rapidamente. O pai andou com a mãe, a criança ficou com a foto para mostrar para os amigos, ficou satisfeita, e além disso, quando ela chegar a 1,50 m, ela pode voltar e não precisa da fila. Eles se deram bem, mas acabaram com a vida desse pai que tinha planejado uma única viagem para a Disney. Tá certo? Por quê? Porque com certeza esse cara vai ter que voltar na Disney. Porque quando chega em casa, ele acabou com o pai e com a parede, numa das paredes da casa. Porque com certeza o moleque vai pedir para arriscar 1,50 m lá, e todo dia que ele chegar da escola, ele vai se medir e vai falar: pai, já cheguei a 1,50 m? Pai, já cheguei? Quando cheguei, eu falei: agora eu quero voltar. Que eu quero usar meu negócio, quero ir lá no começo, não quero pegar a fila. Pronto. Está aí o que eu falo de buscar uma solução positiva e transformar o negativo em positivo. E eles falam o seguinte na Disney: existem problemas? Existem. Segurança é em primeiro lugar sempre para eles. Eles até, na dinâmica que fazem com a gente, eles perguntam qual a gente acha que seria o primeiro, né? Então tem lá o show, os personagens, o Mickey, não sei o que e tal, e tem segurança num dos pontos lá. E aí muitas pessoas falam várias coisas em primeiro lugar, e para eles o primeiro lugar é segurança. Se a segurança não está garantida, pode tirar tudo, que não tem show, não tem nada, tá certo? Então, não tem também o jeitinho lá, né? Porque o garoto chegou lá, o garoto tinha 1,50 m, ele tinha 1,49999. Aí o pai chega: pô, quebra o galho aí. Pô. Não quebra galho. Tem 1,50 m? Não pode. E não pode mesmo. E tá certo, tá certo? E aí eu trago aqui, como eu estava falando de pessoas, o próprio Walt Disney, falando sobre pessoas. Você pode criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso da Terra, mas são necessárias pessoas para transformar esse sonho em realidade. Quer dizer, se a Disney, por si só, existisse lá, sem as pessoas que organizam, não seria nada, gente. Então a gente não pode falar que pessoas é que é o problema, não é. As pessoas são a solução. Você tem que treinar, tem que motivar, tem que mostrar como é que é. Tá certo? Na Disney também, para trazer para vocês, para enriquecer mais, eles proíbem os gestores de tolir o cara de dar algum tipo de ideia ou de falar alguma coisa. O cara pode falar o que ele quiser. Porque numa dessas coisas lá, o cara deu uma ideia para vender peixe e batata, e o cara falou: pô, mas por que a gente não vende lá fora? Porque tem gente que não quer entrar no restaurante para comer, o cara quer comprar e ir embora. Aí o cara falou: não, isso não vai vender, não, pô, para com isso, a gente tem um restaurante, vai fazer o quê? Acabaram, isso na época antiga da Disney, quando começaram a fazer a parte de excelência, acabou com isso, aceitar tudo que as pessoas falavam, e fizeram um teste desse cara, né? Falaram: não vamos fazer. Simplesmente os caras aumentaram o faturamento assim muito, porque muita gente passava lá, comprava e ia embora. E em vez de comprar num McDonald's e outro, comprava lá. Então, tem coisas que a gente acha que não... isso não vai funcionar. Porra, vamos dar ouvido pro funcionário, tá certo?
Então, se você pode sonhar, você pode fazer. Né? Se você sonha com uma coisa, eu boto esse daqui por causa da pós-graduação em Facility. Então, eu tenho divulgado aí em vários locais Facility, para vários públicos, e eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Então, eu sonho com isso, já consegui a primeira pós. Eu acho que eu vou conseguir essas outras iniciativas que eu estou tentando. E essa aqui é engraçada, porque eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Realmente, se é impossível, tem muita gente que desiste, né? Então, eu não desistir. Então, planejamento, recurso disponível é sempre muito importante, senão você vai passar pelo problema aqui do rapaz aqui, né? Que ele não tinha o recurso disponível, não se planejou, entrou lá com pressa, não viu, acho que só sobrou a gravata para ele usar, né? Então, a gente tem que ter sempre planejamento e recurso disponível. Sustentabilidade. Todo mundo fala de sustentabilidade hoje, mas ninguém faz. Por quê? Porque não quer. Se quiser, dá para fazer. Aqui uma solução muito simples. O cara está utilizando a água da chuva para molhar as plantas dele. Simples, está fazendo. A gente pode começar a fazer pouquinho assim, pode parecer pouco, mas se todo mundo fizer, dá resultado, tá, gente? Investir em parceria. Eu falo das empresas lá de terceirização. Você vê, o Coyote nunca consegue pegar o Papaléguas, foi fácil. Ele terceirizou aqui para o Sonic, e o Sonic, pegou o cara aí. Acabou, fim de papo. Entendeu? Essa, para mim, é a melhor foto e representação de uma terceirização bem-sucedida. E aqui era um overview, na verdade, do Rio de Janeiro, o que a gente tem de obra hoje. Você vê, no país, mas aqui no Rio a gente tem 800, eu falei na entrevista 850, são 829 obras aí acontecendo dentro do Rio de Janeiro. Né? E aí o Donald Trump, né, o que faz o Aprendiz nos Estados Unidos, né, que é um investidor na área de property, de real estate, isso aqui é a rodoviária Novo Rio, tá? Deu para identificar aqui, que é a rodoviária Novo Rio. Você vê, ele tem um projeto aí para levantar 5 torres ali, tá? Quem vai gerenciar isso? Tá certo? Qual é o profissional que vai gerenciar isso? Pode ser administrador, cara. Ele vai construir. Tá? Bom, aí usina de Angra, você precisa de infraestrutura para isso, limpeza, manutenção, facilities, a gestão disso tudo. Tá certo? Porto Maravilha, como eu tinha falado, tá certo? Todos esses prédios vão ser retrofitados, assim como o CRA aqui, eu vi que o prédio está novinho, auditório lindo, o prédio está lindo, isso retrofitou, né? Pintou, fez obra. Então, vai acontecer isso no Porto Maravilha, quer dizer, quantos gerentes de facilities vão precisar para esses prédios todos, gente? Entendeu? A perimetral, não tem a perimetral? Ali, toda aquela parte ali, aqueles prédios que estavam todos antigos, o pessoal vai revitalizar tudo aquilo dali, cara. Aqui vai ser tudo prédio novo. Aqui o Parque Tecnológico lá da UFRJ, você vê, ó, aqui é um teto verde, né? Um telhado verde aqui. Aqui já tem captação de água. Como você tem a reflexão do sol, você não tem tanta incidência do calor para dentro, então você precisa insuflar menos ar-condicionado lá dentro, consequentemente você reduz tua conta de energia, tá certo? Se você capta água, você pode utilizar água para molhar a outra parte verde que tem em volta. Então, quer dizer, já são projetos sustentáveis, são projetos de grande porte, e quem sabe fazer manutenção disso? Porque não adianta eu plantar isso daqui e morrer, tá certo? Quem sabe? A gente tem curso de formação para isso hoje no Brasil? E aí? A gente vai fazer só para inglês ver, depois é aquilo, aí acaba a Copa, acaba tudo e fica tudo para ir. Não é isso, gente, isso não é evoluir. É nessa tecla que eu tenho batido muito. Grandes condomínios, tá? Como já tem ali o Alphaville, meu filho estuda aqui pertinho, que é Alphaville lá em São Paulo, é um condomínio de residencial de alto padrão, vai ter aqui, e hoje os grandes condomínios residenciais têm um padrão alto e já requer facility, tá? E uma novidade que são os restaurantes. Os restaurantes lá fora contratam facility, porque precisa que o ar esteja funcionando, precisa que esteja limpo, tá certo? Então eles contratam a empresa de facility. E a Cheesecake Factory, que é uma famosa aí, eu nunca comi disso não, tá? Mas o pessoal adora isso daí. Tudo que é no Facebook, o pessoal posta isso direto aí. Então, é conhecida, e a PF Chang's também vai vir para cá também, uma chinesa. Você vê que o padrão
da instalação dos caras, ó, é de 1.500 a 2.500 metros quadrados. Não é padrão pequeno, então é padrão grande. E esses caras lá fora estão acostumados a negociar facility. Quem vai atender esses caras? Então a gente tem que ter em mente que vai ter demanda, bastante demanda aí para frente para isso, tá? Bom, e para finalizar, eu trago esse vídeo só para a gente voltar lá quando a gente era pequenininho, e a gente sempre pensa assim, cara, será que eu quero seguir? Isso aqui é para deixar, quando eu faço a palestra e falo sobre facilities, as oportunidades de futuro e tudo, é só para deixar meio que todo mundo meio que apaixonado pelo tema, né? E depois me procurar aí, que eu deixo meu contato para procurar que a gente fala sobre o tema e tal, e para o pessoal se empolgar e tentar pesquisar sobre o tema e desenvolver sobre o tema. Então, isso daí remete mais ao que a gente tem que pensar de vida de vez em quando para falar sobre qualidade de vida e sobre o que a gente quer fazer da vida da gente. Vamos lá. Esse é o último vídeo. Não, acho que não. Deixa eu passar aqui. Senão, se for o caso, a gente passa o vídeo por fora. Aguentei. Bom, aí aquilo. Então, aí agradecer a presença de todos. E aí eu sempre trago esse rapazinho aqui que eu falei, minha esposa e meu filho, porque eu sempre brinco, porque eu tenho palestrado muito, sabe? E eu trabalho na Vale o dia inteiro, acordo cedo, saio, levo ele na escola, mas aí eu chego em casa e está todo mundo apagado, dormindo, né? E isso tem se tornado constante. Então, eu sempre boto um agradecimento aqui. Na primeira palestra que eu fiz, eu botei uma foto, minha esposa estava com o cabelo desarrumado. Ah, essa foto está horrível. Aí, então, escolhe a foto. Pronto, aí escolheu a foto e tal. Aí eu falei, pô, mas o cabelo do Enzo está desarrumado agora. Vamos tirar uma foto profissional, depois bonita. Então. E adeus, né? Não tem jeito. Aí é a minha parte pessoal. E aqui está o meu contato, tá, gente? Agora tem um 9 na frente, eu já vi uma falha aqui, ó. Tem que mudar isso aqui, que agora tem o tal do 9 na frente. Fiquem à vontade para me escrever, tirar dúvidas. Quem quiser me apoiar nessa luta de buscar dentro do CRA e dentro das faculdades de administração, incluir uma matéria sobre infraestrutura e até de suprimentos, vai ser sempre bem-vindo. E mais informação sobre pós e tudo mais, é só me escrever também. Obrigado aí. Antes de fechar, vamos ver se ele consegue... Tu vai conseguir ver o vídeo ou não? Será que a gente vê qual é o vídeo aí? Vou aguenta aí, galera, que eu acho que é legal, um vídeo legal. Quando se é pequeno, tudo que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta?
Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Bom, pessoal, é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Foi um prazer poder falar para vocês aí. E o que precisar, a gente apesar do horário, né, tá tarde, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguém tem alguma pergunta? Então, assim, depende do profissional que está atuando ali, depende se ele tem estratégia para contratar, porque ele pode muito bem começar a dividir os finais desses contratos em datas diferentes, então ele não fica
ele não acumula atividade de um contrato tudo em um mês ou em um ano, tá certo? Dependendo, porque você tem contrato de 3 anos, você pode dividir seus contratos, você faz alguns aditivos em alguns contratos, você parcela isso para você não ficar assoberbado dentro de um mês só. Isso é uma estratégia. Mas se o cara simplesmente só compra, contrato, aí é outra coisa. A minha opinião, enfim, hoje lá na área, em média, o pessoal que compra, na verdade, não que gerencia, o cara vai gerenciar a equipe que tem um monte de contrato. Mas o cara que está comprando normalmente na faixa de, sei lá, 15 contratos, mais ou menos, tá certo? Lá na tua área, você acha que cada um fica com quanto? Né? Tem 40 contratos, né? Entendi. Uhum. É emergencial. É dispensa de licitação, né? Cara, mas eu vou te falar, é aquilo. Bom, enfim, as empresas têm a quantidade de pessoas que ela acha que ela consegue pagar, e aí o funcionário também tem que tentar botar algum tipo de estratégia. Na minha opinião, se o cara tem 40 contratos, ele pega ali, faz, cara, dentro do ano de 2013, eu vou renovar, sei lá, 10 contratos. Então, se eu tiver 10 contratos por ano, beleza, ele divide esses 40 contratos, em 4 anos aí ele vai ter meio que esse ciclo de 10 contratos ao longo do ano. Quer dizer, se ele tiver 10 contratos, ele consegue fazer um contrato por mês dentro de um ano. Tá certo? É lógico que para trabalhar no planejamento disso é um pouco complicado. A saída, depois que ele faz, aí beleza, aí ele cria um ciclo que deixa a vida dele um pouco mais tranquila. Tá certo? Essa é a minha opinião. Aí mais uma vez, é planejar, olhar o problema e buscar a solução. Até brinco em casa com a minha esposa, é isso, assim, eu tenho na minha cabeça muito essa visão de o problema e qual é a solução. Não adianta ficar problema, problema. E qual é a solução? Se for isso, aí se ele tem, essas pessoas têm gerentes ali em cima, apresentar para o gerente o seguinte, olha só, eu tenho um plano aqui, eu não vou conseguir gerenciar 40 contratos, e todos eles acabam dentro de 2013, então não quero fazer mais contrato de um ano, cara, não tem condição. Tá certo? Vai ser um trabalho insano. Por mês eu vou ter que fazer, sei lá, tantos X contratos. Não. Eu vou fazer o seguinte, vou te apresentar um plano aqui, Esses contratos são os mais críticos, a gente vai fazer um bid agora e vamos fazer eles de 5 anos. Então só vou falar nesse contrato daqui a 5 anos. Lógico, vai rever o contrato por alguma questão tal, é pontual. Mas o bid em si, quer dizer, a concorrência em si, daqui a 5 anos vai acontecer de novo. E aí vai começando a dividir esses contratos. É uma ideia. Tá? É uma ideia. É 8666, né? Entendi. Pois é, e vou te falar, tem uma demanda muito grande, agora que eu estou nessa parte acadêmica, tem uma demanda muito grande para a gente fazer treinamento em empresas, tanto públicas quanto empresas privadas, para poder fazer esse tipo de treinamento de busca de solução, de treinamento de serviço, de gestão de pessoas. Todos esses treinamentos a gente também está montando para num futuro próximo, né? Enfim, vai acabar. Eu já sei disso, tá? Existe um plano, lógico que a gente tem um plano de carreira, é que em algum momento eu não vou conseguir mais focar na Vale e vou acabar indo para o mercado, nesse mercado, e buscar esse tipo de venda de produto, tá certo? E eu já recebi demanda já de órgão público, algumas prefeituras têm inclusive verbas destinadas para treinamento, na parte de gestão, na parte de busca de solução, na parte de suprimentos, que eu acho de extrema importância para órgão público, e aí, enfim, eles estão começando a pensar em investir nisso sim. Então, se isso realmente for tratado com seriedade, e eu acredito que vai começar a mudar, porque o pessoal novo está trazendo uma bagagem diferente e está mudando um pouco a cara da gestão, né? Então aí você começa a falar mais de gestão, então o pessoal começa a pensar em algumas soluções. Lógico que você tem lá
margeando aquilo dali, uma regra lá da 8666, enfim, mas você consegue ali, na questão, sem infringir a norma, você consegue fazer, tipo que eu estou te falando, de dividir alguns contratos e aí você consegue tratar através da gestão e de treinamento também. Tá? É isso? Diga aí. Você falou lá a consequência de você contratar uma empresa que pratica dumping. Você falou do dumping. Qual é a consequência da gente contratar uma empresa que faz dumping? É que a empresa não vai se sustentar por muito tempo. Ela não vai se sustentar por muito tempo. Então, é uma estratégia dela entrar, buscar fazer isso e depois pedir um pleito. Aí fala assim, cara, na verdade eu estou no vermelho. E se ela mostrar e abrir a composição, vai estar no vermelho. Você vai chegar à conclusão que ela está no vermelho mesmo. Aí você vai falar, pô, coitadinha, ela está no vermelho. Então eu vou ter que pagar mais mesmo, senão eu estou ferrando ela aqui. Mas eu estou ferrando ela porque ela entrou fazendo dumping ou eu estou ferrando ela porque eu não soube contratar e eu realmente ferrei ela? Tá certo? É isso que a gente tem. Aí tem que ter alguém que olhe isso e avalie isso. Então, aí é o seguinte, eu não preciso contratar a empresa mais cara. Na 866 é outra questão. Mas, por exemplo, na gestão minha, por exemplo, se aí existem normas internas de políticas de cada políticas internas de cada empresa e da área de suprimento especificamente. Mas lá na empresa, se a concorrência tiver menos de 6 meses, eu posso usar o segundo colocado. Acabou. Tá certo? Eu meto o segundo colocado e acabou. Agora, existe uma implicação nisso, né? O cara vai desmobilizar pessoas. Então ele tem o aviso prévio. Aí você tem aquele risco que normalmente em serviço você não gosta de botar ninguém em aviso prévio, que o cara começa a se acidentar, o outro falta, que o cara já sabe que mês que vem o cara vai sair, ele começa a deixar de trabalhar, o absenteísmo é muito alto. Aí você começa a cair a qualidade de serviço, aí praticamente antes dos 30 dias finais do cara sair, você já tem que meio que mesclar uma empresa com a outra, e aí isso dá uma confusão do caramba, 2 empresas atuando dentro da outra empresa, e aí algumas empresas falam o seguinte, cara, olha só, eu vou pagar esse mês, você sai, a outra vai entrar. Acabou. É um custo a mais. Não tem jeito. Tá? É isso? Mais alguma coisa? Pois é. Mas é isso, é serviço, não tem jeito. Aí a gente estuda em suprimentos o grau de dependência dessa empresa, tá certo? Então eu tenho uma concorrência de 20 milhões, pô, o faturamento do cara, 20 milhões, sei lá, se eu for anualizar, vamos botar 10 milhões anualizados, porque tem contratos lá que às vezes chegam a isso. 10 milhões anualizado, pô, e o faturamento do cara é 100 mil. Então o cara não vai aguentar. Primeira nota que você não pagar desse cara por alguma dúvida se o cara executou um serviço ou não, ele quebra. Porque ele não vai ter fôlego para pagar nem a folha de pagamento dele. Então, assim, cara, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que fazer isso, não tem jeito. Depende. Aí tem que olhar o contrato. E o que acontece? Se você acabou o contrato e tem alguma cláusula que fale que ele não está atendendo a sua demanda, e você notifica ele, e isso está comprovado, que você notificou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você pode simplesmente rescindir o contrato. Se tiver escrito no contrato, você pode rescindir e colocar o outro fornecedor. O grande problema não é esse. O grande problema é, se é uma empresa pequena, não é uma empresa conhecida no mercado, ela não está nem aí para o nome dela. Tá certo? O que vai acontecer? Ela vai deixar a empresa quebrar, esse passivo vai ser passado para você, que é o tomador de serviço, e quem ficou com a conta foi você. Agora, se você contrata uma empresa que é robusta, ela não vai nunca querer manchar o nome dela para um negócio desse. Então ela sai e acabou. Tá certo? Essa é a vantagem. Em certo ponto, você falou também sobre avaliar o SLA, né? O Acordo de Nível de Serviço, falando em português. Assim, em alguns serviços é fácil avaliar, por exemplo, parte de TI, é fácil avaliar.
Mas agora, em outros tipos de serviço, como tem alguma prática, algum um método para avaliar essa SLA? Eu acho que o SLA não deve ser... Normalmente, por número de OS é o mais fácil. Tá certo? Mas, para você avaliar o cara em número de OS, na concorrência, você tem que falar para ele qual é o número de OS que você espera que ele atenda mês. O grande problema é que as pessoas não têm esse controle. Então, por exemplo, eu faço uma concorrência que eu estimo que o cara vai me atender 1000 OS mês, tá certo? O escopo do que ele vai fazer, ele sabe, está lá escrito lá, limpeza e tal. Mas, mesmo que seja em limpeza, isso está mais para a área de manutenção, né, questão de OS. Mas a gente está buscando isso também, porque se eu estou falando de integração de serviço, eu tenho que medir da mesma forma tudo. Então, eu até crio OS para limpeza, como se fossem programadas, tá certo? Como se fosse a manutenção programada. E aí, a preventiva, né? E aí o que acontece? Eu abro essas OS, então tem um total de OS mês. Se ele fizer a mais daquelas OS, eu pago a mais. Se ele fizer a menos, aí eu posso fazer, o que eu costumo usar como estratégia primeiro mês foi a menos, segundo foi a menos, isso se eu não tiver um planejamento muito certo, tá? Terceiro foi menor, no quarto eu tenho direito, isso em contrato, em renegociar esse contrato. Falar, ó, eu é que fiz a previsão errada, legal? Legal. Vamos desmobilizar tantas pessoas, qual é o custo da desmobilização? Esse, eu pago o custo da desmobilização, não é lucro, é custo de desmobilização, desmobiliza e a gente continua o contrato. Só que eu readequei o contrato para uma realidade menor. A mesma coisa para o maior é mais fácil, porque ele aumenta o número de pessoas e eu pago a mais, tá certo? Pronto, está resolvido. Número de OS, para mim é o mais justo. Só que no SLA não é só isso. No SLA é OS, o que o cara fez de treinamento, se o cara está atendendo todas as normas de segurança, então você avalia ele por segurança, pelos treinamentos, pelas OS. Então acho que não pode ser só OS, tem que ser algumas outras coisas para motivar exatamente o fornecedor, manter os funcionários treinados, manter os funcionários seguros, usando EPI e tudo mais. Então você é uma mescla de coisas, só que a gente tem que trazer isso para a realidade brasileira. Acabou. Fez isso, a gente fecha, consegue medir, todo mundo sabendo, regra do jogo, acabou. Todo mundo, se o combinado não sai caro, não é isso que o pessoal fala? Então é isso, combinou, está certinho, acabou. Quer recombinar, quer mudar a regra do jogo? A gente senta e negocia de novo, porque normalmente eu falo assim, não, eu quero uma exigência maior nesse item aqui. Tá bom, exigência maior, a gente subentende que ele vai ter que mexer lá na composição de custo dele, porque ele vai ter que botar alguma coisa diferente ali. Então vamos mudar o preço. Não adianta ficar o mesmo preço. Tá certo? É isso. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite para vocês aí.